amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. De todos os meios a que os exorcistas, e não só, recorrem com frequência, citamos em primeiro lugar a água exorcizada, ou pelo menos benzida, o azeite de azeitona, o exorcizado e o sal exorcizado. Qualquer sacerdote pode rezar as orações do ritual para exorcizar esses três elementos, não sendo necessária nenhuma autorização especial, mas é muito útil conhecer o uso específico desses três sacramentais que, usados com fé, são de uma enorme utilidade. A água benta ocupa um lugar fundamental em todos os ritos litúrgicos. A sua importância leva-nos de novo à aspersão batismal. Durante a oração de bênção, pede-se ao Senhor para que a aspersão desta água nos traga os três benefícios seguintes: o perdão dos nossos pecados, a defesa contra as ciladas do maligno e o dom da proteção divina. A oração de exorcismo da água proporciona outros tantos efeitos: afugentar todo o poder do demônio, desarraigá-lo e expulsá-lo. Também na gíria popular, quando se quer indicar duas coisas absolutamente opostas, dizem que são como o diabo e a água benta. Em seguida, a oração continua, sublinhando todos os outros efeitos, além de expulsar os demônios, curar doenças, aumentar a graça divina, proteger as casas de todos os locais onde os fiéis moram de toda a influência imunda causada pelo pestilento Satanás. E ainda que as ciladas do demônio infernal sejam vencidas e que a serenidade e a saúde dos habitantes sejam protegidas de toda eventual presença nociva, suscetível de apaziguar a paz dos habitantes a fim de gozarem de serenidade e saúde. O óleo exorcizado, utilizado com fé, permite igualmente enfraquecer o poder dos demônios, os seus ataques e os fantasmas que suscitam. Recupera também a saúde da alma e do corpo. Lembremos, simplesmente o antigo costume de ungir as feridas com óleo e o poder que Jesus conferiu aos apóstolos de curar os doentes pela imposição das mãos e a unção com óleo. O óleo exorcizado tem, além disso, a propriedade específica de libertar o corpo do malefício. Aconteceu-me muitas vezes abençoar pessoas que tinham sido vítimas de bruxaria, comendo ou bebendo qualquer coisa maléfica. É fácil compreender aquele mal do estômago do que já falamos ainda o fato de estas pessoas terem uma tendência para vomitar ou para terem manifestações de soluços ou de arrotos, especialmente em encontros de caráter religioso, quando vão à igreja, quando rezam, mas sobretudo quando são exorcizadas. Nesses casos, o organismo, para se libertar, deve expelir tudo o que tem de maléfico. O óleo exorcizado ajuda muito a despegar e a libertar o corpo dessas impurezas. Pode também beber-se água benta com esta finalidade. Convém mencionar alguns pormenores relativos à ingestão de água benta, nos quais, para quem não está acostumado a este fenômeno ou que nunca assistiu a nenhum, será difícil de acreditar. Que coisas é que são expulsas? Por vezes, saliva espessa e espumosa, outras vezes uma espécie de papa branca e granulosa. Outras ainda, objetos dos mais variados: pregos, pedaços de vidro, bonequinhas pequenas em madeira, fios de corda com nós, fios de ferro enrolados, fios de algodão de diferentes cores, coágulos de sangue. Essas coisas, por vezes, são expulsas pelas vias naturais, mas a maior parte das vezes vomitando. Repare-se que isso não provoca nunca o mínimo perigo ao organismo, que, pelo contrário, fica aliviado, mesmo que se trate de bocados de vidros cortantes. O padre Cândido tinha uma pequena vitrine cheia desse tipo de objetos expulsos por diversas pessoas. Noutros casos, a expulsão permanece um mistério. A pessoa sente, por exemplo, uma dor abdominal, como se tivesse um prego no estômago. Depois encontra um prego no chão, ao seu lado, e a dor desaparece. Tem-se a impressão de que todos esses objetos se materializam exatamente no instante em que são expulsos. O padre Cândido afirmou durante uma entrevista: vi pessoas deitar bocados de vidro, de ferro, cabelo, ossos, algumas vezes pequenos objetos em plástico, tendo a forma de uma cabeça de gato, de leão ou de serpente.
Esses objetos estranhos têm certamente uma ligação com a causa que determinou a possessão diabólica. O sal exorcizado serve também para expulsar os demônios e para preservar a saúde da alma e do corpo, mas uma das suas propriedades específicas consiste em proteger os lugares das influências ou presenças maléficas. Habitualmente, nesses casos, aconselho a espalhar o sal exorcizado sobre a soleira da porta da casa e nos 4 cantos da divisão ou divisões que se suspeita estarem infestadas. O mundo católico incrédulo rir-se-á, talvez, perante essas afirmações. A verdade é que a ação dos sacramentais é tão mais eficaz quanto maior for a fé. Sem ela, muitas vezes, são ineficazes. O Vaticano II, retornando os termos do direito canônico, define-os como os sinais sagrados com os quais, por uma certa imitação dos sacramentos, têm significado e obtêm efeitos especialmente espirituais, pela intercessão da Igreja. Quem os utilizar com fé obtém resultados inesperados. Sei de muitos males rebeldes aos medicamentos, que desaparecem unicamente porque o interessado tinha feito sobre ele um sinal da cruz com óleo exorcizado. No que se refere às casas, o que falaremos à parte, é particularmente eficaz queimar incenso benzido. O incenso foi sempre considerado, mesmo junto aos povos pagãos, como um antídoto contra os espíritos malignos e um meio de louvar e adorar a divindade. Embora seu emprego litúrgico seja extremamente reduzido, continua a ser um efeito eficaz de louvar a Deus e de lutar contra o maligno. O ritual contém uma bênção especial para as roupas. Constatamos várias vezes a eficácia sobre pessoas incomodadas por presenças diabólicas. Por outro lado, isso constitui um teste para determinar se a pessoa é ou não vítima de presenças diabólicas. Também é útil saber disso. Nós, os exorcistas, somos muitas vezes consultados por pessoas, pais, noivos, que suspeitam que um dos seus próximos seja vítima do demônio, mas infelizmente essa pessoa não acredita nessas coisas, muitas vezes não tem qualquer fé religiosa e não está disposta de modo algum a receber a bênção de um padre. O que fazer nesses casos? Acontece por vezes que, tendo sido benzidas algumas das suas roupas, as pessoas em questão despem-as imediatamente após as ter vestido, não suportando o contato com elas, já demos um exemplo anteriormente. Também se pode fazer o teste da água benta, por exemplo, uma mãe suspeita de um filho ou do marido e prepara para todos uma sopa feita com água benta, ou usa o chá ou no café. A pessoa que é vítima pode achar esse alimento amargo ou intragável, mas sem saber por quê. No entanto, chamamos atenção para o fato de esses testes poderem ser reveladores nos casos positivos, isto é, se uma pessoa é sensível ao fato de a água estar ou não benzida. Poderá ser sintoma de uma presença maléfica, porém, o raciocínio inverso não é concludente. O fato de uma pessoa não reagir a esse tipo de testes não permite excluir a possibilidade de ter uma presença maléfica. O demônio faz tudo para não ser descoberto. Mesmo durante os exorcismos, o demônio procura esconder-se, como já referi, ao ritual põe, inclusivamente de sobreaviso, o exorcista contra os fingimentos diabólicos. Por vezes, o demônio ou não responde ou dá respostas estúpidas, não atribuíveis a um espírito inteligente como ele é. Outras vezes, finge ter saído do corpo do possesso e ter deixado de o perturbar, esperando assim evitar que a pessoa procure bênçãos do exorcista. Outras vezes impede, por todos os meios, que a pessoa se submeta aos exorcismos. Poderão ser obstáculos físicos ou, na maior parte das vezes, psíquicos, que fazem com que o paciente não compareça ao encontro com o exorcista no dia marcado, a não ser que seja forçado por um parente ou amigo. Outras vezes finge os sintomas de uma doença, quase sempre psíquica, para dissimular a realidade de sua presença e fazer crer que a pessoa sofre de uma doença natural. Outras ainda, o paciente tem sonhos ou visões em que tem a ilusão do que o Senhor, a Virgem Santíssima ou qualquer santo o libertou, fato que o leva a anular a sua marcação com o exorcista, dizendo-lhe eventualmente já estar liberto. Os sacramentais indicados, além da ajuda específica própria de cada um, servem também para desmascarar, pelo menos parcialmente, as diversas ciladas do maligno. Estas ciladas são muito numerosas e é preciso rezar muito para obter a graça do discernimento. Se temos entre os casos mais frequentes os que julgam ter visões ou ouvir vozes interiores, ou que se abandonam a um misticismo falso ou se fazem passar por videntes, quando não se trata de doença psíquica, esses casos são muitas vezes o fruto do engano do demônio.
Termina esse capítulo com um episódio relacionado com a água benta. Um dia o padre Cândido ia exorcizar um possesso. O sacristão aproximou-se dele com um recipiente de água e o isope. O demônio disse-lhe imediatamente: lava o focinho com esta água. Só então o sacristão se lembrou que tinha enchido o reservatório na torneira, mas que se tinha esquecido de mandar benzer a água. O novo ritual de bênçãos, obrigatório desde 1º de abril de 1993, mudou a fórmula, mas certamente não lhe alterou os efeitos, embora já não venha indicado explicitamente. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos!